Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das práticas mais importantes e que, olha, às vezes é bem mal compreendida na engenharia geotécnica. Vamos desvendar juntos como o tato e a visão se tornam verdadeiras ferramentas de precisão na análise de solos. Sabe quando a gente vê um profissional pegando aquela amostra de solo na mão, sentindo, olhando de perto? Fica aquela dúvida no ar, né? Será que isso é uma arte, uma coisa de intuição, ou é ciência pura com método e rigor? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. E a resposta é bem direta. É ciência, sim, e das boas. A análise tátil-visual é um procedimento técnico, com método e mais, é uma etapa obrigatória em qualquer investigação geotécnica que se preze. Aqui não tem espaço nenhum para achismo. Bom, para a gente começar com o pé direito, vamos alinhar uma coisa que é super importante. Qual é a norma que manda no jogo hoje em dia? Entender isso é o primeiro passo, porque, nossa, como tem gente que se confunde com isso. E a primeira grande informação que precisa ficar gravada na pedra é esta aqui. Aquela norma antiga, a NBR 7250, que falava só da análise tátil-visual, já era. Foi cancelada. Ela não existe mais, não está mais em vigor, ponto final. Ué, então qual norma a gente segue? A referência hoje, a que vale, é a NBR 648-44, na sua versão de 2020. Essa é a norma das sondagens SPT, sabe? O método mais comum de investigação que a gente tem. E é ela que coloca a análise tátil-visual como uma parte obrigatória, que faz parte do pacote completo do processo. Então, o pulo do gato é entender essa mudança de mentalidade. A análise tátil-visual deixou de ser uma coisinha isolada, com uma norma só para ela, e se tornou uma peça fundamental, totalmente integrada ao principal método de investigação que a gente usa no Brasil. Ela não é um extra, ela é parte do processo. Ok, a parte da norma tá clara. Mas e na prática? Lá no campo, como é que o nosso tato e a nossa visão viram instrumentos de engenharia? Como a gente transforma o que a gente sente e vê em informação de verdade? Essa frase aqui diz tudo, né? O segredo está todo aí. Os procedimentos que a gente vai ver agora não são aleatórios, não são truques. São métodos pensados para transformar uma observação em um dado técnico, tirando a opinião pessoal da jogada. E aqui estão os craques do time, os 6 procedimentos clássicos que são o coração da análise lá no campo. Dá para pensar que cada um deles é como uma pergunta diferente que a gente faz para o solo para ele contar para a gente os segredos dele. O que eu acho mais fascinante aqui é como uma coisa tão simples pode ser tão poderosa. Pensa comigo, sentindo o solo na mão e ele ser áspero, e está te gritando que tem areia ali, está te dando uma pista da granulometria. Agora, se você consegue fazer um rolinho, uma minhoquinha com ele sem quebrar, opa, isso já acende um alerta para plasticidade, uma característica clássica das argilas. Ver a resistência de um torrãozinho seco ou a velocidade que a amostra se desfaz na água, tudo isso dá pistas valiosas. Cada gesto simples é, na verdade, uma leitura técnica. É muito importante reforçar isso, pessoal. Não estamos falando de macetes de campo. São ferramentas de engenharia, de verdade, que foram consolidadas com décadas de prática e que têm um fundamento físico muito claro para a gente interpretar como o solo vai se comportar. Certo, mas e daí? Qual é o impacto real de tudo isso? É agora que a gente vai conectar esses testes de campo com as decisões que vão definir um projeto de engenharia, da fundação de um prédio até uma simples escavação. Olha só o efeito dominó que uma boa descrição de campo causa. Não é um detalhezinho, não. Uma boa descrição afeta diretamente como a gente interpreta o NSPT, aquele número de resistência do solo, a precisão com que a gente desenha o perfil geotécnico e, no final das contas, impacta a segurança, o custo e até a viabilidade do projeto inteiro. E isso nos traz para um ponto fundamental, a responsabilidade profissional. Aquilo que o sondador anota lá no boletim de campo não é um rascunho. Aquilo vira um dado oficial de entrada para o pessoal que vai calcular e projetar. É um documento técnico com um peso enorme. Então, para a gente amarrar todas essas pontas, qual é o verdadeiro lugar dessa análise nesse quebra-cabeça gigante que é a geotecnia? A conclusão é a seguinte: sim, é uma avaliação qualitativa. Ela não vai substituir um ensaio de laboratório, claro, mas ela é o alicerce, é a base de tudo, é o primeiro passo fundamental em cima do qual todas as outras interpretações e investigações vão ser construídas. Essa frase aqui é um soco no estômago, mas é a pura verdade, e a gente precisa levar a sério. Ignorar ou fazer essa análise de qualquer jeito não é um errinho, é literalmente colocar incerteza e risco na base do projeto.
E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar. Quando a descrição de campo é mal feita, qual é o custo real disso? E não é só o custo em dinheiro, não. É o custo em segurança, em desempenho da estrutura. É um preço que a boa engenharia simplesmente não pode se dar ao luxo de pagar.